Olá, bom dia. E eu estou aqui na sede do Instituto Conexão Sistêmica, aqui em São Paulo, abrindo um novo espaço para os movimentos aqui do nosso dia a dia, trazendo essa conversa aqui e montando essa conexão com vocês através dessa possibilidade de falarmos a respeito dos temas que durante o período em que a gente se encontre, a gente esteja falando aqui no Instituto. Nós fizemos durante um bom tempo aqui, tanto o Glaucia quanto eu, depois eu segui isso assim, sistematicamente. Também trouxemos em alguns momentos alguns convidados no que nós chamamos um programa que nós chamamos de Café em Conexão, que ele aconteceu durante um bom tempo às segundas-feiras à tarde, a partir das 13 horas. E aí nós abrimos um espaço para pensar qual seria um novo lugar para esses encontros e resolvemos fazer esse novo programa que a gente está chamando da Conexão Talks, né? Umas conversas a respeito do que a gente iria falar, né? E aí a gente resolveu falar sobre os temas dos nossos encontros. Então, aqui no Instituto a gente faz uma série de encontros com as pessoas, seja pelo Zoom, seja pelas atividades que a gente faça ou durante o dia ou à noite, que tem movimento com as pessoas, né? Não só, lógico, temos aqui os nossos atendimentos individuais, o nosso trabalho. Mas paralelo a isso, além dos cursos que a gente ministra, ou como facilitador, como professor do curso, ou como a gente organizando os nossos convidados internacionais, a maioria deles são de fora, e seja para o curso, ou seja para as masterclasses, enfim, dentro dos programas que a gente tem, nós também fazemos uns encontros que durante anos foram as nossas oficinas à noite, né, fazendo as constelações de grupo, ou mesmo constelações para assuntos diversos, né, do mundo pessoal, do mundo organizacional. E a gente, nesses movimentos, que no fundo são encontros das pessoas para ter um tema, para ter uma constelação, um trabalho com alguém, a gente sempre teve no fundo esse movimento de fazer, dar conceito, ensinar, procurar fazer modelos diversos para que essa multidisciplinaridade, eu adoro quando eu falo essa palavra e eu não engasgo, que essa multidisciplinaridade que engloba vamos dizer assim, o pano de fundo do Instituto Conexão Sistêmica, na formação da sua editora, nos cursos avançados, nas especializações e nos seus movimentos, esses que eu chamo dos encontros, né? E este mês de março, nesta segunda quinzena, nós estamos com uns bons temas nos nossos encontros. Nós fizemos atividades gratuitas uma semana passada, fizemos uma outra ontem à noite, para falar de diferentes temas. A semana passada nós falamos sobre alguns modelos de constelação feitas de forma estruturada, né, constelações estruturais, com temas de decisão. Fizemos também um encontro
trazendo diferentes cenários, quer dizer, casos reais, né, acompanhados por quem estava participando. E ontem nós tivemos mais um encontro dessas atividades gratuitas, né? E ontem nós falamos do tema do trabalho com as constelações com poucas informações e das necessidades de utilizar tanto constelação encoberta quanto constelação cega. E expliquei sobre esse tema. Como sobrou um bom tempo ainda no nosso período desse encontro, eu voltei a um tema que é o tema dessa quinzena, que é o tema que fala na perspectiva do pensamento sistêmico sobre prosperidade e sobre o dinheiro. Não na parte psicológica, mas na parte da perspectiva sistêmica. Na semana passada, na quinta-feira, nós fizemos um encontro falando sobre o equilíbrio entre tomar e dar, trocado mesmo, de dar e receber, de tomar e dar, que mostram um dos formatos que o método do Instituto Conexão Sistêmica trata os princípios de relacionamento. Princípios de relacionamento, o equilíbrio de troca, a ordem e a hierarquia e o pertencimento e a exclusão. E pegamos esse destaque para falar da perspectiva sistêmica para a prosperidade e para o dinheiro. Nesse encontro da semana passada nós falamos sobre a necessidade de aprender a tomar e receber tudo que a vida vai apresentando para a gente. E essa quinta-feira agora à tarde, das 14 às 15h30, essa é uma atividade paga, né? Tem um preço super especial, mas é uma atividade paga. Nós vamos falar da sequência do tema e vamos falar sobre o ser e o ter prosperidade e a gente viver a prosperidade, o ter o dinheiro e ser alguém que lida com isso de uma maneira equilibrada, na perspectiva do pensamento sistêmico. Quem tiver interesse por esses temas, tanto dos encontros gratuitos quanto dessas atividades, dos workshops que a gente vem fazendo, é só mandar uma mensagem ou por aqui mesmo, pelo Instagram, ou se quiser usar o WhatsApp do Instituto, é o 11 97088 4087. Mas enfim, como eu estava contando, ontem a gente usou a segunda parte do nosso tempo e tiramos algumas dúvidas das pessoas, foi bem interessante. Hoje, para quem quiser participar, nós vamos ter um caso real de uma constelação organizacional. Quem quiser participar, aí eu peço para não mandar mensagem aqui, que não vai dar tempo de eu ver, é hoje das 7h30 às 10h, online. E nós vamos receber algumas pessoas aqui que são alunos do Instituto, fazer uma coisa meio híbrida, mas a atividade em si ela é online. Quem quiser, de novo, vou passar o telefone, o 11 97088 4087, que aí eu mando o link do Zoom. E isso vai ser hoje à noite também, com um caso real, a atividade é gratuita. E quem quiser participar vai ficando à vontade. Muito bem, e no nosso encontro das terças-feiras de manhã, preciso pensar, porque eu fiz um monte de tempo isso às segundas, à tarde, agora estamos fazendo a terça de manhã, eu quero dar sequência a esse tema, que é o tema dessa quinzena, que fala sobre um detalhe da perspectiva da prosperidade, falando um pouco sobre o equilíbrio de troca, e eu quero continuar falando sobre o que é a gente receber, tomar nesta visão, vamos dizer assim, um pouco mais focada na questão da prosperidade e da nossa conexão com aquilo que se refere ao dinheiro, de modo geral, ao receber também da vida algo em troca daquilo que a gente faz, ou que também a gente possa receber isso daquilo que outros
da nossa história familiar também fizeram. Também, nessa hora a gente também está falando de heranças, de sequências de trabalho também, por exemplo, se minha família tem uma empresa, se eu vou herdar isso como uma herança, ou vou herdar fazendo parte da sequência dela como uma pessoa num caminho de sucessão, enfim. Também tem coisas que a gente recebe que não são só aquelas que a gente construiu, mas que foram construídas pela nossa família. Mas eu quero seguir falando porque eu venho falando desse tema o mês de março inteiro, nessa perspectiva do detalhe, do dia a dia, da gente tomar aquilo que vai acontecendo com a gente. Então, eu faço, por exemplo, eu recebo como cliente sessões de experiência somática, periodicamente, quinzenalmente, e sempre ao final eu me aproprio da sensação daquilo que eu vivi, dou um tempo para mim no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa de multitarefas, eu tenho atividades aqui, uma jornada longa diária de 6 da manhã até 10 horas da noite, quase que diariamente, exceção de alguns finais de semana. Então, seja porque estamos trabalhando, atendendo as pessoas, estou trabalhando no instituto, estou trabalhando fazendo gravações, montando as aulas e um monte de coisa que eu acabo fazendo. Então eu tenho um dia a dia de muita atividade. Então eu poderia terminar a minha sessão de experiência somática e já está, ou mesmo dentro da sessão, eu estar aqui pensando olhando para o relógio, que horas são, participando da sessão e pensando naquilo que eu tenho que fazer em seguida. Tudo coisas normais que a gente faz na vida. Não estou dizendo que todos nós não passamos por isso. A pergunta para mim é sempre a seguinte: o que eu estou tomando do que eu estou fazendo? O que estou recebendo? Eu estou integralmente presente no que eu estou fazendo? Não estou, porque inclusive eu tenho uma questão de estado de alerta o tempo inteiro. Então, tudo bem, isso inclusive no próprio trabalho está sendo tocado, mas quanto mais eu conseguir naquele período que eu fico e 2 minutos depois que termina, eu poder dar um espaço e um tempo para mim mesmo, que seja de 30 segundos finais, eu estou no caminho de tomar o que eu estou fazendo ou não? O que eu posso melhorar e que eu posso inclusive conversar com o terapeuta que me atende, o que eu estou sentindo e como é que eu posso, o que eu estou pensando de fazer, por exemplo. Eu estou dando exemplos do dia a dia e falando de mim, porque esse equilíbrio de troca se faz por essas pequenas coisas. A gente fala dessa questão de prosperidade, de dinheiro, muitas pessoas se organizam de uma forma, com aquilo tudo, os grandes recebimentos, as grandes despesas, e na perspectiva sistêmica a gente está falando não é nem a condição psicológica de poder reprogramar a nossa mente para outros pensamentos, que também são importantes, mas eu estou aqui tocando sobre a perspectiva sistêmica, é um olhar que não é melhor e nem pior do que nenhum, estou falando disso, não estou falando de outra coisa. Então, eu nesse espaço fiquei pensando, bom, o que eu preciso fazer? Qual é o horário que eu consigo fazer as sessões em que eu consiga ter esse tipo de espaço, de tomar isso do que eu estou fazendo? E não faz mal, eu tenho clientes que têm também multitarefas, mas é interessante como dentro do esquema da pessoa, aquele espaço ela tem e toma do trabalho. Como é que eu percebo? Porque tem uma evolução, ela vai colando uma coisa com a outra, a pessoa vai falando das coisas, você percebe que aquilo tem uma linha
cabeça da pessoa, mesmo ela sendo uma pessoa que está aqui, mas tem um computador ali que tem coisas acontecendo, eu percebo que tem um telefone que está tocando, tem algumas coisas acontecendo no dia a dia da pessoa. Não estou falando para a gente tirar um espaço especial, mas dentro da característica de cada um, a pergunta que cada um tem que fazer para si mesmo é: eu estou tomando isso ou não? E se isso não está em equilíbrio com a outra pessoa, porque eu posso ter eu poderia ser um tipo de profissional que, se a pessoa olhasse para o lado e eu percebesse que ela está olhando para o telefone que acabou de tomar, eu não me senti bem com isso. E aí, não me sentindo bem, eu posso não querer trocar, e aí não tem fala, tem um pouco dessa reverberação. Ou posso, de uma certa maneira, isso está um pouco incomodando, e eu posicionar: olha, é importante que, mesmo que a gente faça sessões mais curtas aqui, que durante esse período, estou aqui só falando das sessões de experiência somática, como cliente aqui. Aí o meu terapeuta poderia dizer assim: é importante que você tire um pouco desses sons durante uma parte do nosso encontro, para você poder reorganizar dentro de você esse estado de alerta, por exemplo. Então, tudo tem o que a gente faz com a gente, as perguntas que a gente faz para nós mesmos, e, lógico, quando a gente faz, quando a gente troca, quando a gente recebe, a gente está trocando com alguém. Então, à medida que eu estou recebendo, vai ter esse impulso de permanecer essa relação entre duas pessoas, entre as pessoas, entre nós mesmos com a nossa carreira, com a nossa vida e com tudo que é importante para a gente. Então, voltando para essa pergunta inicial, né? O que eu estou fazendo faz com que eu esteja tomando, e se eu estou tomando, como é que isso reverbera nesse espaço de troca? Então, por exemplo, eu faço um outro curso, que como aluno, estou falando desse lugar de receber, e para o processo funcionar, eu preciso ficar nas minhas aulas online com a minha câmera aberta e meu microfone fechado. E é bastante claro que não tem outra maneira de ser, eu não posso ficar com a câmera fechada. E isso tá lá uma regra que a gente vai seguir. Muitas pessoas, no fundo, não se sentem confortáveis com isso por alguma razão. E aí, vamos para um outro ponto. Eu, nesses encontros, durante um bom tempo, deixei isso um pouco livre para as pessoas. E aí eu comecei a perceber que era bastante estranho fazer uma atividade onde tivesse o meu rosto, mais de 3, 4 pessoas e, sei lá, 6, 7, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 câmeras fechadas. E muitas delas, inclusive, não presentes, né? Então, eu ficava pensando, qual é o primeiro pensamento que pode vir, né? A gente pensar assim: por que isso está acontecendo? A pessoa, blá, 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 vem sempre esse movimento, né? De como você não está conseguindo fazer esse movimento da troca, as coisas vão te incomodando para que você se distancie das pessoas, e nesse caso que eu estou dando como exemplo, me distancie dessa minha atividade, eu começo a perder o interesse pela atividade. Esse é um efeito dessas trocas quando elas não são funcionais. Como é que a gente vai resolver isso? Então, a gente vai ter que fazer alguma reformulação, e é interessante como eu fiz isso, né, num caminho de resolver isso de uma maneira, da forma como eu achei que era mais interessante fazer, porque eu tinha começado de uma forma, então eu tinha que fazer um arranjo, uma mudança aliás, uma colocação de uma regra que eu nem coloquei, não havia colocado, e várias vezes eu falava e isso não estava funcionando.
eu parei para pensar e qual seria o movimento, o que acabaria acontecendo. E eu fui percebendo que no longo do tempo, isso tudo acaba de verdade acontecendo na vida real, aquilo que a gente lê lá no livrinho ou que a gente vai elaborando a respeito disso, né? Como aqui no caso do Instituto. Como realmente as coisas começam a se distanciar, começam a perder o vínculo, perder a relação, porque é uma relação que não tem troca. E então dei um exemplo que são de duas pessoas, não é do trabalho, porque esses exemplos se você colocar equilíbrio de troca, dar e receber no Google, vão vir 700 coisas falando mais ou menos das coisas que eu não estou falando aqui agora. Não porque a minha é melhor, mas eu estou tentando dar uma perspectiva de como aqui no Instituto a gente chegou num ponto e sobre este ponto é que eu estou falando nessa quinzena. Então só por causa disso eu estou colocando dessa forma. Não é nada melhor e nem mais sofisticado. É simplesmente uma outra perspectiva também, dentre as várias que existem sobre esse tema. Então, a necessidade, para voltar a esse exemplo que eu estava dando, era primeiro comigo mesmo. Eu estou confortável com isso? Não. Então eu preciso fazer alguma coisa. O tamanho, a forma, o jeito é um outro detalhe. Mas por que é que se a gente se sente de alguma maneira não trocando, a gente permanece num lugar, a gente se conecta, a gente não deve fazer isso porque a gente acaba se conectando com uma outra dinâmica que engancha com o equilíbrio de troca, uma dinâmica do nosso próprio sistema e provavelmente da nossa própria vida, porque isso se apresenta toda hora, é a dinâmica de ficar num papel de vítima diante de uma situação em que alguém está sendo algoz e a gente está se sentindo como vítima, não se posiciona, isso vai indo para o mesmo desequilíbrio e a resposta é o mesmo distanciamento, a quebra da relação. Como eu disse, seja a relação entre duas pessoas, seja a relação entre você e uma atividade profissional que você esteja fazendo ou um projeto, como é o caso que eu estava assim, mencionando. Então, cada um vai fazer as suas escolhas e faz uma regra, não põe uma regra, mas como é que a gente se posiciona com isso? Cada um vai achar o seu formato, mas o que não pode acontecer é eu sentir alguma coisa que eu começo a perceber que não está equilibrado e não faço nada a respeito disso, eu acabo criando um distanciamento para a fluidez da vida. E nesses exemplos a gente vai chegando no ponto do próprio trabalho, da profissão, da prosperidade através do dinheiro que a gente receba no trabalho, assim, né, pelas nossas atividades. E hoje eu quero só falar também dessa questão vou deixar para falar sobre o dinheiro que a gente recebe no nosso trabalho, no nosso encontro da semana que vem, na terça-feira, no nosso Conexão Talks. Terça que vem, 8 horas, vou estar aqui de novo. E eu queria falar um pouco sobre aquilo que a gente herda, né? Que a gente recebe de quem está junto da gente ou pessoas da nossa família. E como é que eu me sinto recebendo isso? Em que lugar eu coloco isso dentro de mim? É algo que é confortável ou não é confortável? Sempre essa deve ser uma forma da gente medir isso, né? Não é o que eu estou pensando a respeito. Isso me deixa confortável ou não me deixa confortável? Ter algo que eu esteja recebendo. E falar de herança é mais interessante porque a gente acaba falando de uma coisa maior, assim, mais significativa, porque na verdade isso acontece a cada minuto da nossa vida, com cada cliente, com cada atividade que a gente faça no nosso próprio dia a dia, né? Aquilo que acontece, como é que eu recebo, estou confortável ou não estou. A gente recebe heranças o tempo inteiro, recebe heranças vindas dos movimentos das pessoas o tempo inteiro, porque cada um que faz a sua forma de relacionar-se, de trocar,
é dentro daquilo que a pessoa consegue fazer. E cabe a gente a equilibrar tudo isso para que isso fique palatável e possível para a gente, mesmo que seja disfuncional para outras pessoas. Eu posso permanecer, por exemplo, fazendo X atividades gratuitas aqui no Instituto, como está planejado da gente continuar a fazer. E o que é o que eu me sinto confortável em receber de troca. E isso cabe a mim ir ajustando esses acontecimentos na minha vida, porque essas são as heranças que são tão significativas quanto aquelas que a gente recebe ou da nossa ancestralidade ou da ancestralidade de quem está junto da gente, seja o marido, seja a mulher, a esposa. Então, quando a gente vai na direção de algo ou de alguém, há um conjunto de formas de relacionar-se que a pessoa traz. E a gente precisa, para as relações que a gente quer ver prosperar, a gente precisa se equilibrar com elas através de um primeiro movimentozinho. Como é que eu fico ao me relacionar com isso? Eu já tive clientes que não conseguiam receber valores nas suas contas, então tinha uma conta paralela e que ele já nem sabia mais quanto tinha de dinheiro, porque tudo que ele recebia dentro do trabalho dele ia para esse lugar e ele não tinha uma relação com isso, né? Óbvio que isso tinha alguém falando assim, nossa, eu sempre conto aqui que quando eu falo sobre algum assunto como um exemplo vivo, né, um exemplo real, ou eu falo de mim, ou eu falo de alguém que sempre uma história que tem um fundo da dinâmica, mas o contexto eu modifico, eu altero para que possa ser um bom exemplo. Não estou falando nunca de um caso exatamente assim, mas o contexto é igual, né? E quantas vezes a gente fica assim, como é que eu posso compensar o que eu estou recebendo? Então, por exemplo, nós que trabalhamos com o tempo, então aumenta o tempo, abre mais espaço, transforma uma sessão em 3 ou 4. Todos esses movimentos, se a gente faz com a sensação de algo que nos deixe confortáveis, maravilha. A partir do momento que a gente está fazendo coisas em que isso não está muito palatável e eu acabo encostando, isso é algo que vai desequilibrar na direção da prosperidade a nossa vida, porque eu não estou tomando o que eu estou percebendo e como as coisas estão funcionando para mim agora. E quanto menos a gente interfere nesses movimentos da vida, daquilo que vem na nossa direção, mais essas coisas se apresentam como elas realmente são, sem serem boas ou ruins, maravilhosas ou feinhas. As coisas são como elas se apresentam. Quanto mais a gente olha para isso tudo com clareza do movimento que surge, mais chance a gente tem de seguir tomando tudo que vem tudo que se apresenta na nossa própria vida, na nossa própria existência, e a gente possa ter a chance de se apropriar das coisas como elas são, ajustar o que precisa ser ajustado, mas estar sempre aberto à conexão com aquilo que está acontecendo no aqui e agora, ou seja, aquilo que está se apresentando de fato, e aí a gente abre o nosso coração, a nossa habilidade, a nossa essência, a nossa alma, o nome que a gente queira dar, para a curiosidade de tomar a vida como ela se apresenta. E isso é uma coisa que faz a gente receber, ajustar e caminhar na direção de se fortalecer e de ter uma vida próspera
aberta ao desafio de aprender, a curiosidade de aprender a cada momento. E posso dizer isso para vocês, que é tão bonito nessa altura da vida que eu estou, vai transformando a gente, que em qualquer idade a gente pode voltar a fazer aquilo que, como criança, a gente deveria ter a permissão de fazer, né? De poder estar aberto à experiência, a ver, a sentir e aprender com cada acontecimento, mas permanecer curioso a estar aberto às coisas que a vida traz. E esse ponto de segurar esse impulso de fazer essa coisa que dá, recebe, troca, não. Vamos aprender a tomar o que vem, não é receber para depois dar, não é disso que eu estou falando. Aprender a tomar. E à medida que eu consigo receber aquilo que se apresenta, eu vou aprendendo a dar de verdade o meu melhor. Na medida que para mim é bom. Porque senão eu estou fazendo esse movimento na direção das pessoas, esperando algo que ela não me deu, e que eu continuo sem tomar o que ela me dá, e gostaria que o que ela estivesse fazendo fosse outra coisa. Então eu passo a fazer esse movimento na direção dela, esperando uma coisa que não vai vir. Até porque eu já nem sei mais o que ela está me dando, porque eu estou vivendo o meu transe de esperar algo que venha dessa pessoa que seja bom para mim. E às vezes ela não tem isso para me dar. Tem outras coisas tão boas e maravilhosas para me dar, mas isso ela não tem. Então, era um pouco dessa coisa toda que eu queria falar hoje com vocês. Abrir essa conversa. Essa conversa vai na direção de equilíbrio, de troca com a vida, e na direção dos temas desse workshop, da perspectiva sistêmica para a prosperidade e para o dinheiro. Quinta-feira vamos estar falando, então, como eu disse, do ser próspero e do ter a possibilidade de viver essa prosperidade e o que eu faço com isso que eu tenho. Quem quiser saber mais sobre os nossos assuntos, nós estamos reformulando o nosso site, então nem convido vocês a entrar lá, porque a gente está fazendo uma mudança total nos nossos cursos, nas nossas formações, nos nossos workshops, a sequência das nossas atividades, os nossos vídeos, tudo que a gente está preparando, a gente está montando. Por enquanto, nessas nossas atividades, o mundo hoje é tão simples de se comunicar. Muitas dessas comunicações podem ser feitas por aqui, no próprio Instagram. Eu fico muito feliz quando alguém facilita a minha vida e manda para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Conexão, que é o 11 97088 4087. Eu vou colocar junto com esse vídeo, que vai ficar, acho que fica 24 horas, se eu não me engano. Eu vou colocar embaixo o telefone da Conexão, é um WhatsApp, é só mandar uma mensagem. Lembrando que hoje à noite nós vamos ter uma constelação organizacional aberta, sem custo. Quem quiser participar, é só mandar uma mensagem para eu poder mandar o link. Um grande abraço. Foi uma alegria retomar os nossos encontros nesse modelo agora das nossas conversas. E vamos seguindo nesse tema de tomar aquilo que se apresenta a cada minuto de forma diferente, o que nos deixa, pelo menos a mim, deixa muito feliz que as coisas sejam de diferentes formas, e à medida que a gente vai subindo os nossos degraus na nossa evolução pessoal, né? Só para fazer uma imagem, a gente passe a ver coisas de formas diferentes. E a gente tem que estar preparado para muitas coisas, entre elas a gente saber tomar aquilo que vem, poder deixar essas coisas todas descerem para que a gente permaneça curioso em conhecer, em aprender, senão a gente vai para aquele modelo de julgamento e de encaixar as coisas dentro daquilo que a gente acha e que na verdade no fundo é que nos deixa confortáveis, e esse espaço é um espaço muito estreito, e para a prosperidade a gente tem que ampliar esses espaços. Por isso que eu não gosto de regrinhas para esse assunto. Prefiro que tenha um pano de fundo e que cada um faça as suas regras dentro daquilo que é
possível para cada um e um formato que cada um consegue fluir, usando o seu próprio jeito, a sua própria experiência. Maravilhoso, muito obrigado. Nos vemos para esses assuntos na terça-feira que vem, às 8 horas. E continue acompanhando a gente aqui no Instituto, no nosso Instagram, porque vamos ter chance de fazer algumas atividades que de repente podem interessar para vocês. Eu quero falar um pouco desse estado de aqui e agora, no estado de presença, para o assunto do tomate. Tá? Então, acompanhe a gente por aqui com as novidades que a gente vai trazer para esse assunto, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado.